Boa noite. Vamos iniciar então a nossa noite de hoje com uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Não lastime os que se foram. Guardar velhas e dolorosas recordações é manter presente o sofrimento passado. Os que se foram obedeceram à vontade divina. Não se oponha a Deus. Para ter paz, volte seu pensamento para Deus. Veja que tudo prossegue cultivando a vida, esforçando-se no progresso, buscando alcançar o melhor. Não fique preso à retaguarda. Siga em frente. Levante a cabeça. Deus abençoa o seu esforço. Ore pelos que se foram. Deus os acarinha. Retenha apenas lembranças alegres. Aceitar a marcha da vida é compreender os desígnios de Deus. Então, com essa oração, convido a todos a fechar os seus olhos, relaxar o corpo, deixar os problemas lá fora e se entregar à palestra de hoje para que a gente tenha bastante aprendizado. E com isso, rezamos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos continuar com o livro Roteiro. Esse livro vai fazer um roteiro das nossas encarnações. Deixa eu atrasar tudo. Então, hoje a gente vai falar sobre a mensagem ante a vida mental. Vida mental. Nós aqui todos já temos uma mente. E provavelmente todos nós já estamos numa certa faixa de evolução. Claro que falta muito ainda para chegar a ser um anjo. Mas não estamos no início. Porque geralmente quem procura o espiritismo é porque está procurando alguma coisa a mais. Porque muita gente vai nas igrejas para ir. E porque geralmente é um repeteco as coisas, então a pessoa não está preocupada em aprender. E se vocês vêm no espiritismo, espero que vocês não venham só para tomar passa, né? Se vocês já vêm no espiritismo para aprender, porque ali tem uma biblioteca, ela está cheia de livros. Porque, ó, vamos pensar assim, para a gente ter uma profissão, mais ou menos, quantos anos de estudo geralmente a gente tem que ter? Para aprender a escrever e a ler, no meu tempo era 5 anos. Naquela época era o primário, eram 5 anos. Depois tinha o ginásio, mais 4. Depois, se a pessoa já queria tiver uma profissão, ela podia fazer contabilidade. Então ela já ia trabalhar no escritório e ia fazer a contabilidade da empresa. Ou, se quisesse ser professor ou professora, tinha o curso normal, que daí aprendia coisas que é para lecionar, né?
geralmente para ser professor primário, né? Nos primeiros anos, ensinar criança. Podia ser adulto também, porque depois veio o Mobral. Mobral era um programa do governo, porque tinha bastante analfabeto naquela época, adulto analfabeto. Então foi feito esse Mobral para fazer os adultos também aprender a ler e escrever. Não faz muito tempo, ali no Albardão, onde é que eu moro, tinha na escola lá de noite, tinha, só que hoje não, acho que não chama mais Mobral, né? EJA, né? Então, tinha lá também, porque a moça que depois foi trabalhar lá em casa, ela estava fazendo. Aí, como ela pegou o emprego, eu não fiz mais. Falei, bom, você tem que continuar. Como é que você tem certeza que você vai ficar aqui? E já está 15 anos lá, então por aí. Mas são coisas que, na nossa atualidade, nós temos que ir além, porque mesmo quem já tem uma profissão, geralmente para ele melhorar, ele vai ter que se atualizar. Então vocês vejam que a coisa não é parar no tempo. E o espírito, vamos supor, se você quer continuar, né, você vai ter que fazer faculdade, você depois vai querer fazer uma pós-graduação, mestrado, e está sempre se atualizando naquela profissão que se escolher. Ou vai ficar estacionado por lá, né? Vai olhar, vai ver outros colegas, outro pessoal melhorando na profissão e os outros estão lá empacados no tempo. Então isso a gente tem que pensar, porque o Espiritismo ele vai incentivar justamente isso. Não ver, por exemplo, a casa espírita como uma igreja, no sentido religioso, assim, né? Eu vou lá, tomo a bênção do padre, ou pego aquela hóstia, e agora eu volto para casa, já estou de paz com Deus. Aí na igreja católica a gente ia confessar, aí podia fazer o que queria, porque se o padre zerasse, já podia começar tudo de novo. Então tinha uma coisa assim meio esquisita. E já no Espiritismo não existe essa porque Deus vai sempre dar uma nova chance. Então tudo que a gente fizer de mal para o próximo, Deus vai dar uma nova chance para nós. Ela é tua filha? É. Então, eles não sabem o que houve entre elas duas antes, né? Porque nessa encarnação a gente esquece as coisas para não atrapalhar. Porque se começar a lembrar, tem muito casal aí que não estava junto. Então é melhor não lembrar. Se para já lembrar dessa, já volta e meia dar uns angu lá e dirá que vai pegar com os outros. Então, o Espiritismo vai colocar bem claro para nós que a gente tem que aprender a conviver. Não só com parceiro ou parceira, não só dentro da família, mas como dentro da sociedade. Para fazer uma sociedade melhor. Porque aqui vamos colocar que a nossa sociedade está mais ou menos como está a nossa família. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a sociedade não está bem, é porque a família... Pode ser que algumas famílias estejam, mas no geral não estão. Então, vamos ver que eles vão falar para nós sobre ante a vida mental. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor, e encontra a luz dos princípios espiritistas, a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno. Deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível,
a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Porque a mente nossa nunca para. Porque a mente não deixa de ser o espírito. Porque nós fomos formando, nós viemos desde o mineral. Mas para saber entender mais isso tem que ler bastante. E pegar a ciência também. Que a ciência fala muita coisa porque ela analisa onde é que está o princípio de tudo, como é que começa. Para muitos de nós, e para a própria ciência, não deixa de ser o ponto de interrogação. Claro que muita coisa, as coisas já estão sendo desvendadas. Mas para nós querer aprender, nós também temos que ir a fim disso. E o Espiritismo sempre vai ter pessoas que se aprofundam nisso. Atualmente eu estou lendo um livro de eu acho que é Eurípides Kuhl. É sobre a genética. Porque muitas vezes sobre a genética a gente ainda boia, inclusive a ciência. Então esse Eurípides Kuhl, ele é realmente uma pessoa que se aprofunda bastante. Porque ele junta o espiritismo, ele junta a ciência, junta o espiritismo e ele se aprofunda nessa questão. Pelo menos nas coisas que já estão mais esclarecidas. Então ele junta com o espiritismo e a coisa fica mais clara. Porque para muitos cientistas que não acreditam no pós-vida, quer dizer, no pós-morte, acham que é aqui, pronto, acaba tudo, não tem por que estudam, então, que vai terminar tudo aqui, para que ficar queimando a massa cinzenta? Então deixa a coisa dar. E mais para quem quer já mais adiante, então as coisas já vão se aprofundando. Porque no Espiritismo ele vai deixar bem claro que nós somos seres que precisamos de professores, sim. Mas esse formato de escola de hoje, ele com o tempo, ele vai ser ultrapassado. Porque aqui já vai viver pessoas que já desde criança, e existem crianças assim, é só observar, provavelmente não tem um aqui que não tenha na família uma dessas crianças, que eles já se interessam pelas coisas desde pequenininho. Geralmente são crianças que muitos acham meio chata, porque fazem muita pergunta, né? E a gente não tem resposta. Mas eles já são... Você responde uma coisa... Então, porque mais lá para trás, quando as crianças começavam a fazer muita pergunta, a gente inventava uma história, né? Para eles entenderem. Mas só que muitos de hoje não querem ouvir essa história. Eles já lascam outra pergunta em cima. Dá a impressão assim que eles já têm uma noção maior das coisas. Então, esse que vai ser o futuro dos planetas mais evoluídos. E eles já existem. Mas a Terra, ela está indo nessa direção. Tanto assim que muita gente que hoje está encarnado aqui, é a última encarnação que está aqui. Por quê? Não vai para o céu, não. Vamos pensar. Vai para planetas inferiores. Porque não está acompanhando a evolução daqui. É que nem na escola. Não acompanha a série, fica para repetir. Não vai para a próxima. Porque tudo que existe na Terra é uma cópia rudimentar do que existe do lado de lá. As coisas mais evoluídas estão no lado de lá, no lado espiritual. Aqui é uma cópia. A gente procura, porque a gente já veio de lá, então colocar aqui muita coisa que já aprendeu lá. Se as incógnitas do corpo fazem no mundo a paixão da ciência, que designa exércitos numerosos
de hábeis servidores para a solução dos problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia, além túmulo, a grandeza da mente, desafia-nos todos os potenciais da inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Então, na humanidade de hoje, isso a gente vai ver nitidamente esses seres. Universidades e universidades que existem no mundo, onde muita gente já está se dedicando e se aprofundando em tudo isso. A nossa tecnologia de hoje é graças a essas pessoas que se aprofundam, vão adiante, trazem novas invenções. Olha, há uns 40 anos atrás, se eu estou com 80, eu estava com 40. Não tinha telefone fixo na parede. Isso já tinha. Mas já estava começando os computadores. Muita gente já estava interessada na informática. E dali para diante, olha a mudança que houve no mundo inteiro. Ninguém imaginava naquela época que nós estaria com um negocinho desse tamanho, onde tem todas as informações, porque basta nós querer. Nós temos dentro de casa as maiores universidades, as maiores bibliotecas, os maiores museus, está tudo aqui. Então, nós temos em mão, dentro da nossa casa, não interessa se é uma casinha pobre, uma casinha, um palacete, mas lá alguém tem um negocinho desse. Então, qualquer pessoa tem acesso a essa grandeza que está aqui dentro. Claro que uma boa parte se preocupa mais em fazer fofoca nas redes sociais do que realmente se aprofundar. Mas isso é próprio da evolução de cada um. Mas, na nossa época, lá para trás, se nós quiséssemos se aprofundar nas coisas, tinha que comprar uma enciclopédia. Tinha vendedores de enciclopédia, que era o emprego deles. E nós, para ter uma enciclopédia em casa, nós ficávamos vários meses pagando. Porque não era um precinho. E quem não tinha enciclopédia tinha que ter um dicionário. Se quisesse, né, ter alguma coisa para consulta. Então, quando o Aurélio, que é um dos mais populares, mas tinha outros dicionários, e tudo que era estudante procurava com o tempo ter um deles. Porque assim como a gente ia conseguindo emprego, também continuava estudando. Então, aí como tinha emprego, tinha uma graninha, os mais sérios compravam livro. Os outros, nem vou falar. A psicologia e a psiquiatria, olha, mais ou menos junto com o espiritismo, um pouquinho depois, veio Freud, vem Jung, que são dois que estão juntos, meio que se desentendem por causa de coisinha, mas é próprio do ser humano. Né? Porque a gente ainda é aquelas pessoas que querem ser o dono da verdade, quer dizer, a razão está comigo, você que está errado, eu estou certo. Então, por uma coisinha de nada, porque o Freud dizia que tinha consciente, inconsciente e subconsciente. E o Jung já batia o pé. Subconsciente não existe. É só consciente e inconsciente. E hoje predomina no meio da psicologia o consciente e o inconsciente. E que no espiritismo vai dizer o que é o consciente. É essa encarnação, as coisas que eu lembro. O inconsciente é o passado, que está dentro de nós e que comanda nós, mesmo sem saber. E a psiquiatria?
Porque muita gente precisa de tratamento, não precisa. Por quê? Porque a medicina é tratamento do corpo. Essas outras coisas é tratamento da mente. Que é justamente o que eles estão falando. Ante a vida mental. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico. Conhecem tanto do espírito quanto um botânico. Restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance de sua mão. O que ele é bem assim, ó, uma pessoa que quer entender da natureza procurando só nas plantas do seu quintal, ou nos vasos que tem em casa, que tem umas plantas. Aí acha que vai entender tudo do universo através só daquilo. Então aqui também ele faz a comparação com a psicologia e a psiquiatria. E também ainda, mesmo que tenha essas pessoas já bastante aprofundadas, elas ainda estão engatinhando. Porque na verdade, em relação a tudo que nós já conhecemos, todos nós estamos engatinhando. Isso que nós temos que reconhecer, para não ficar convencido de que já sabe. Já sabe alguma coisa, sim, mas tem muito por saber. Tem uma mensagem no Evangelho que a mensagem é assim: missão do homem inteligente na Terra. Ali eles vão deixar bem claro que a maior sumidade de inteligência que tem na Terra ainda não sabe quase nada em relação à sabedoria universal. Então vocês vejam que dirá aquelas pessoas que não levam mais a sério esse lado. Libertos do veículo de carro, porque mesmo no espírito desses grupos de estudo, a gente engatinha. Porque, e ainda empaca, porque sempre tem os donos da verdade e os outros seguem, porque também não querem ir adiante, não querem raciocinar mais, não querem pesquisar, não querem ler mais, e aí fica aquelas coisas, mesmo que seja uma doutrina de esclarecimento, as pessoas se colocam no seu, porque a pessoa tem mania de se enclausurar. Elas entram naquela redoma e se fecham. Que é os paradigmas. Então, que muita gente diz assim, ó, ele faz o seu pé de meia e pensa que já está pronto, né? Agora aqui eu estou seguro. Mas não vê que a meia está furada. Não, porque a pessoa está convencida. Por isso que o Espiritismo diz que os dois maiores defeitos nossos é o orgulho e o egoísmo. Porque na convivência 2, o que mais atrapalha é o egoísmo. Porque cada um quer ser livre, mas não quer dominar o outro. Um quer mandar no outro. Um quer ser dono do outro. E aí? Sentimento de posse, insegurança, tem medo de viver sozinho, mas também vive um inferno. Veja que você sabe. Será que é melhor viver sozinho ou com alguém? Tem muita gente que opta por viver sozinho. E até os grandes pensadores assim dizem. Depois que você descobre que viver sozinho é melhor, você não quer mais saber. Mas é um perigo também. Porque você pode ter uma certa tranquilidade. Mas é a convivência com alguém que provoca a gente de ir mais adiante. Mesmo sendo uma pessoa insuportável, mas tentar compreender aquela pessoa e aceitar aquela pessoa já é uma vitória. Porque aquela pessoa só vai
só vai mudar o dia que ela quiser. E a única maneira que nós temos de mudar alguém é dar um bom exemplo. E paciência. Libertos do veículo da carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações da natureza inferior, que por vezes, nos imantam a crosta terrestre, indefinidamente. Tem muita gente que está nessa. Está cheio de gente do lado de lá que está aqui. Porque eles viveram para aquilo. Porque quer ver uma coisa? Uma boa parcela da população fala uma coisa assim. Ó. Eu não faço mal para ninguém. Que é mais ou menos o que as igrejas pregam. Quer dizer, se você não fizer mal para ninguém, você vai para o céu. Mas não é bem assim. O Espiritismo vai dizer, ó, não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Então, aturar os malas, principalmente sem alça, já é um progresso para quem conseguir. Por isso que se aconselha que as pessoas não se separem. Que trabalhem a paciência, a tolerância, porque claro que existe a possibilidade dos dois se igualarem, né? Canso, né? Cansei. Melhor por aí mesmo. Compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências, isoladas ou coletivas, que é viver em sociedade. A família é o início da sociedade. Então, nós temos que começar a observar como é que é a nossa convivência em família. A minha não é muito legal, não. Eu me esforço. Mas mesmo lá eu aqui. Mas quando se encontra, eu procuro. Porque tem uns ali que eles já chegam me alfinetando. E aí, tem que aguentar. Eu tenho um cunhado que eu não suporto. Mas agora está ficando velho, está envelhecendo, já está. Mas sou eu que estou ficando mais tolerante. Porque é uma pessoa muito debochada. E a pessoa debochada, geralmente, ela é muito recalcada. Então, ela procura se ficar em evidência, botando os outros para baixo. Porque, geralmente, são umas pessoas irônicas e eles sabem mais ou menos lidar. Então, se você começa a falar uma coisa séria, que os outros não estão prestando atenção, ele vai inventar um meio de captar essa atenção para ele, porque ele perdeu. E aí, o que ele vai agir? Ele vai agir em ter rebaixado. Ele vai fazer piadinha, ele vai fazer gozação naquilo que a pessoa está falando. E se você é orgulhoso, claro que acertou direitinho a ferida. Que é justamente quando a gente perde o equilíbrio. Eu sempre procurei, eu já tive vontade já de partir para a ignorância, mas sempre me segurei. Mas o fato de ter querido já é uma inferioridade. Eu podia nem ter querido. A mente é manancial vivo de energias criadoras. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Porque veja assim, ó, a nossa mente nunca para. A nossa mente nunca dorme. Quem dorme é o corpo. Quem tem que descansar é o corpo, que é a matéria. Por que a gente sonha?
mostra muito bem que a mente continua funcionando. Senão, por que ia sonhar? Não ia se lembrar nada. É a mesma coisa que deitar e morrer. Aí outro dia começa tudo de novo. Mas por que a gente durante a noite passa por situações que a gente... Eu tenho dias que de manhã eu fico me concentrando para ver se eu estou dormindo ou eu estou acordado. Porque as coisas interagem tão bem que às vezes não dá para a gente ter, assim, de repente, é como, porque não tem uma continuação. Não é como se alguma coisa interrompesse, né? Interrompe e agora é outra coisa. Não é. O pensamento é substância, coisa mensurável. Olha aí. O pensamento é substância, coisa mensurável. Porque o que é o pensamento? Como é que ele funciona? Aí aqui está falando que é substância, coisa mensurável. E tem gente que diz que é ponderável, quer dizer, tem peso. Hoje eu estava assistindo um videozinho de um cara que estava analisando o tempo. E ele estava colocando, ele estava explicando que o tempo tem substância. E dá para entender até. Mas é uma coisa bastante complicada. Porque é uma coisa que, se nós começamos a elaborar o pensamento de qualquer coisa, a gente muitas vezes sai mais confuso do que está. Mas a gente tem que insistir, que é o que os inventores faziam. Eles não desistiam. Erravam, até que um dia acertavam. Encarnados e desencarnados povoam o planeta na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, em posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, que se repelem ou que se neutralizam. Combinam, se repelem ou se neutralizam, que é quando a gente discute. Quando a gente discute, começa assim a discutir opiniões e coisas, mas a gente pode combinar, concordar, a gente pode se repelir, repele a ideia, não aceita a ideia, às vezes nem quer ouvir direito, ou se neutraliza. Porque muitas vezes a gente cansa também. Tá bem, é isso mesmo, concordo, mesmo não concordando. Para não ficar aquela lenga-lenga que não termina mais. Correspondem-se as ideias segundo o tipo que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo de causas para a região dos efeitos. Se eu já fui da política, graças a Deus que saí, porque é outra neurose. Porque tanto assim que a política é pior que time de futebol. É o fanatismo, uma cegueira. Daí se agrupam como se eles se protegessem, porque daí eles se concordam, mas no fundo, será que eles se acordam ou eles precisam de apoio para enfrentar as coisas? Porque uma pessoa, um cientista, uma pessoa que vai adiante, geralmente ela vai sozinha. Não quer dizer que ela não converse, não discuta com outros, mas ela procura pesquisar, estudar, se aprofundar sozinha. Daí muitas vezes, claro, nas dúvidas, depois vai procurar um recurso com alguém.
Porque às vezes ficar junto, um pensa assim, outro pensa assado, e com o tempo um vai para um lado e outro vai para o outro. E se ficam juntos, não vão para um lado nem para o outro, nem crescem. A imaginação não é um país de névoa. A imaginação não é um país de névoa. A fantasia. Porque se fosse de névoa, você não conseguia ver bem. Mas quer dizer que através da fantasia nós podemos descobrir muita coisa. Que é o início. Vontade de conhecer um lugar. De fantasia o lugar. Agora depois que você vai lá, você conhece. Quer dizer, a fantasia podia estar certa e podia não. Mas agora você sabe como é que é. Então por isso que tem que ir. A imaginação não é um país de névoa, de criações vagas e incertas. É fonte de vitalidade, energia e movimento. Então, viva a mente, viva o pensamento. Que através de nós ir à procura, a gente melhora o conhecimento. O idealismo operante, a fé construtiva, o sonho que age, são os pilares de todas as realizações. Quem é mais velho aqui? Será que sou eu ou tem mais gente mais velha? Quantos anos o senhor tem? 76. Então eu sei 80. Eu sou... Tem alguém que tem mais de 80? Que faz plástico assim, né? Ontem eu fui lá no André Luiz. E aí também tinha, porque no centro espírita é raro os idosos ouvindo palestra. Mas é gente da nossa idade assim, é para pouquíssima gente que vai assistir palestra. Não sei porque se acha que já sabe tudo, ou já está cansado. Aí eu perguntei para um casal ali, o idoso sonha no sentido de sonhar o futuro. O que o senhor me diz? Você sonha o futuro? Sim, sonho. Não. Imagina, espera, quer dizer, sim, procura. Tem esperança. Esperança. Então, porque muita gente nessa nossa idade, parece que eles pararam no tempo. Então parece que eles não procuram mais, parece que para eles assim, agora já está no fim, a morte já está aí perto, não sei se continua, não sei se vale a pena, se não vale. E os outros aqui, será que não vão chegar nesse ponto? Porque muitas vezes, mesmo com a juventude do corpo, a gente desanima, a gente se acha um fracassado, e aí para no tempo. O idealismo operante, porque diz que o idealismo, porque a pessoa idealista, ela não deseja as coisas sozinha, ela inclui pessoas. Por exemplo, a mãe. A senhora teve filhos? Quando a senhora pensava no futuro, os seus filhos estavam incluídos ou não? Sim. Podia ele não estar, né? Sim. Podia ele não estar, mas os filhos estavam. Porque é o instinto materno. Então, por isso que a mulher tem esse dom, que é um instinto materno que Deus dá, um dom que Deus dá à mulher. Que quando ela vier homem, no masculino ela não vem com esse instinto. Então, isso possibilita a mulher a ser um pouco mais dócil, mais calma, mais pensativa, porque ela procura, mas não estou falando que são todas, hein? Tem mulheres
Mas tem uma propensão a serem mais equilibradas do que quando era um homem. Porque nós não sabemos que nós éramos na encarnação passada. Eu acho que eu era mulher. Pelas coisas que eu me analiso desde criança. Então, vai mais, porque nessa encarnação me parece que eu tive que me adaptar a coisas que eu não estava acostumado, já desde criança. Muitas coisas eu achava estranho. Mas não era assim. Mas por que eu pensava não era? Se eu não me criei no meio espírita. Mas na mente tinha um não era. Não sou daqui. Quando eu era criança eu subia nas árvores para ver até onde eu podia ir se eu fugisse de casa. E lá onde eu morava é coxilha, assim, não é que nem aqui que tem esses montes, você vê longe, você vê o horizonte assim em várias tonalidades, um mais longe que o outro. Então a gente vê mais ou menos as coxilhas assim, pela tonalidade da cor, se elas estão mais longe ou estão mais perto. Então, daí eu, quando eu estava em cima de uma árvore, eu imaginava. Daí eu chegava à conclusão que em tudo aquele lugar devia ter gente. E que eles iam me descobrir e iam me denunciar. Quer dizer, no fim eu ia ser entregue de novo. Então, como é que a gente chega a esse raciocínio? Porque alguma coisa já devia de ter. De experiência. De coisa que já fez e deu errado. Então agora não vou fazer de novo. Por isso que para nós acreditar na reencarnação, nós temos que fazer essas análises. Porque o Espiritismo, a gente não deve acreditar por acreditar. Nós temos que racionalizar as coisas. Será que é, será que não é? Quem mais pensa, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis nas obras do bem ou do mal. Porque, na verdade, todos nós seres estamos sempre em atividade. Agora, o que eu estou fazendo? É bom para os outros? É bom para mim? Ou eu acho que é bom para mim, mas é mal para os outros? Então aí entra a moral. Eu já analiso as coisas dessa maneira, ou eu sou egoísta, orgulhoso, só penso em mim, o resto que se dane. E em razão dessa lei, que preside a vida cósmica, quando se adaptarem ao reto pensamento e à ação enobrecedora, se fazem preciosos canais de energia divina, a qual, em função constante, banha a humanidade em todos os ângulos do globo, buscando as almas evoluídas e dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns. Olha o que ele está falando sobre a qualidade que os médiuns devem ter. Você já deve ter uma certa moral, que está cheio de pessoas interessadas em mediunidade para tirar vantagem dos outros. Jogar carta, buzo e uma porção de coisa. Diz que é eles que estão falando, mas não reparte a grana que tira dos outros com eles. Já começa por aí. E dedicadas ao serviço de santificação, convertendo-as em médiuns ou instrumentos vivos de sua exteriorização para benefício das criaturas e reenergimento da terra, ao conserto dos mundos, de alegria celestial. Quem se interessa
pelo mundo, que quer ser útil em relação à melhoria do mundo, deve começar a treinar essa intuição que está recebendo. Porque assim como nós temos um anjinho desse lado, tem um diabinho desse lado. Então, filtrar, analisar. E se eu realmente quero ser uma pessoa útil para a humanidade, eu vou conseguir. Mas é uma tarefa sacrificada. Não espere apoio dos encarnados. Espere mais crítica, mais gente te criticando, te condenando do que te apoiando. Então, é uma tarefa que vai fazer a gente evoluir. Mas também tem que aguentar o tranco. É só analisar esses que já fizeram. Jesus é o maior exemplo disso. Até hoje nós reconhecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas naquela época pode ser que nós estávamos... Era o pessoal daquela turma que no domingo de Ramos jogou ramos, jogou tapetes, e os dias depois já virou a casaca e queria massacrar ele. Porque queria uma coisa e ele estava oferecendo outra. Tá, gente? Muito obrigado, e tudo que foi dito, primeiro serviu para quem falou. Obrigado, João. O caminho da vida é esse. Não difere muito daquilo que a gente muitas das vezes pensa, porque a caminhada se faz dessa forma. Muitas das vezes a gente está em cima, em outros momentos a gente está por baixo, em outros momentos a gente está alegre, em outros momentos a gente está feliz. Mas que não deixemos e não criemos para nós uma forma de existência, uma forma a qual nós não continue sendo esses buscadores. Porque é nessa busca que a gente cresce e que a gente se torna um pouco melhor a nós mesmos. Vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo pelo que acabamos de receber. E desta forma, a gente faz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, agradecemos a espiritualidade amiga que trabalha conosco, que nos apoia. Agradecemos a nossa Mãe Maria de Nazaré e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. E assim, agradecemos a todos, que todos possam permanecer em silêncio, e em seguida vamos ter o passe para aqueles que quiserem tomar. Muito obrigado e uma boa noite a todos.